Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja o link na descrição. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 14 de 2 de 2021. Então, olhando bem, o que aconteceu nos últimos 2 dias, nós temos aí os mapas de precipitação do dia 12 e do dia 13. Nós vemos claramente aqui a configuração típica de uma zona de convergência do Atlântico Sul, a famosa ZACAS. Claro, ela está com intensidade bem menor do que realmente ela deveria estar para essa época do ano, mas a gente vê claramente a configuração de formação dela trazendo essa umidade da Amazônia aqui um pouco, interagindo aqui, chegando até a região sudeste do país. No dia 12 ela está bem mais formada, já aqui no dia 13 a gente vê que tem uma quebra dela aqui, e realmente, exemplificando o que eu venho falando nos últimos dias, que aos poucos essa zona de convergência ela está perdendo força, e a gente vai ter aí o retorno de um tempo um pouco mais seco no país, mas nesses próximos dias o que deve acontecer basicamente é a gente ter aqui uma chuva mais concentrada na região centro-norte do país, principalmente pela interação da ZCIT, que daqui a pouco eu irei falar. De ver claramente que nesses últimos dias a gente observa aqui um avanço das chuvas sobre Maranhão, Piauí, chegando aqui a atingir um pouco a região do Ceará, também a região do semiárido aqui no Ceará, um pouco aqui em Pernambuco, mas a gente vai começar a ver isso aqui se tornar mais comum ao longo desses próximos 7 dias, ok? Claramente a gente vê que a gente está tendo uma chuva aqui na região centro-sul do país, mas não é uma chuva tão forte e bem distribuída. Na verdade, a gente vê pontos isolados de atuação dessa chuva. Também está ajudando a manter esse armazenamento de água no solo um pouco mais alto. Mas o grande destaque que eu quero trazer aqui para vocês, principalmente para quem é do setor elétrico, é essa chuva que está ocorrendo aqui na região do Triângulo Mineiro. Aqui a gente tem a bacia do Paranaíba, e essa bacia é bem importante para o setor elétrico, principalmente na hora que você vê a quantidade de reservatórios que ela tem, e esses reservatórios eles contam para o submercado Sudeste e Centro-Oeste. Então a gente vê claramente que teve uma chuva boa nesses últimos 2 dias. Se você comparar os últimos 3 dias de acumulado, realmente essa chuva foi muito boa aqui na cabeceira da bacia do Paranaíba e deve influenciar, claro, ao longo dos próximos dias aí a questão dos preços de energia no país. Agora um fato que é bem preocupante é esse Nordeste aqui, com um período bem seco aí, já tem quase 2 meses ou um pouco mais de 2 meses que não chove na região e está bem seco, e essas próximas chuvas provavelmente não devem ajudar muito numa recuperação do, por exemplo, armazenamento de água no solo da região Nordeste. Então acompanhar para ver, claro que cada dia a gente tem uma previsão e isso tudo pode mudar, ok? Olhando agora a previsão do modelo COSMO do IMET, a gente vê claramente que a ZCIT ela já está perdendo aquela configuração típica que interliga a região da Amazônia ao sudeste do país. O que a gente vê é que a ZCIT ela está começando a interagir aqui sobre a região nordeste, principalmente a previsão está mostrando isso, ela já começa a interagir sobre o estado aqui do Ceará. Então ela vai acabar trazendo todo esse sistema aqui que está provocando chuva, esse sistema de baixa pressão aqui maior, sistema de baixa pressão aqui maior que a gente está observando. Como a gente não tem a interação nesses próximos dias da zona de convergência do Atlântico Sul, então a gente vê que ele começa a avançar um pouco aqui sobre a região Nordeste e gradativamente ele vai se alinhando e vai chegando mais próximo à costa, principalmente ajudado aqui pela ZCIT. Em alguns momentos, alguns pulsos eles acabam saindo aqui da ZCIT e atingem aqui a parte da costa norte, principalmente a região aqui do Rio Grande do Norte. E outros pulsos aqui na perturbação ondulatória dos alis do Sudeste, as POAs que a gente chama na meteorologia, ele vai avançar e vai atingir a costa leste do Nordeste. Então isso a gente vê claramente aqui,
um pouco nessa interação com a região entre a Paraíba, aqui, um pouco do norte de Pernambuco e também aqui a região do leste do Rio Grande do Norte. A gente vê claramente essa interação aqui. E isso provavelmente é alguns pulsos que estão saindo da ZCIT ou as perturbações ondulatórias dos alísios que está chegando nessa região. E olhando um pouco mais à frente, o que nós vemos claramente é toda essa umidade relativa em médios níveis na atmosfera, aqui bem localizada na região centro-norte do país. Isso quer dizer o quê? Que as chances de você ter uma formação de nuvens de chuva e, consequentemente, chuvas nessa região ela é alta. Então a gente vê aqui que a nuvem está conseguindo se desenvolver e trazer aí umidade relativa acima, né, em algumas regiões de 90% até médios níveis da atmosfera, mais ou menos 5,5 km de altura. E a região mais centro-sul do país deve apresentar, né, um tempo mais seco, como também aqui a região do extremo norte da América do Sul e do nosso próprio país, até porque a ZCIT está realmente mais ao sul agora, está caminhando em direção ao sul do planeta. E a gente vê claramente ela já começando a interagir, principalmente aqui nas bacias do Xingu, né, em Belo Monte, a bacia do Tocantins, que ali é a região de Tucuruí, e aqui chegando a atuar também um pouco sobre a bacia do São Francisco e algumas bacias aqui no Maranhão e no Piauí. Ok? Olhando agora a previsão do modelo GFS, a gente vê claramente que a alta ela ainda está aqui persistindo sobre o Atlântico Sul, porém ela está mais próximo da África e isso está ajudando a liberar a atmosfera sobre a região mais central do país, principalmente aqui a região centro-norte, fazendo com que as frentes, né, consigam avançar, trazer a formação de zonas de convergência, manter a região centro-sul mais seca. Aparentemente começa a ter uma melhoria de chuvas na região nordeste e trazer aqui uma chuva mais localizada para a região centro-norte do país. Então esse panorama é o que a gente deve observar aí nessa caminhada ao longo do mês e início de março. Então aquele sistema de bloqueio aqui, por exemplo, na região central do país, que poderia trazer um tempo mais seco aí, ultrapassando 15, em alguns momentos passando também 30 a 45 dias, nós não devemos ver, né, nessa previsão. Então, a cada dia que passa, a previsão ela vem se confirmando e não devemos ter um bloqueio atmosférico. O que a gente pode ter é essa alta pressão aqui atuando, né, uma pequena parte do ramo dela oeste, atuando aqui sobre a costa leste do Nordeste e ajudando a manter as chuvas mais aqui na região centro-sul, pegando também parte aqui da região sudeste do país. Mas o interessante é que a gente vê toda essa anomalia aqui negativa, e isso indica que você tem um potencial, né, geopotencial negativo aqui. Isso indica que essa alta pressão aqui ela não deve existir. O que deve prevalecer são entradas ou a manutenção de sistemas de pressão mais baixa com relação ao seu entorno sobre a região centro-sul do país. E isso facilita a passagem de frentes, as frentes passam mais rápida e também facilita um pouco a formação da zona de convergência do Atlântico Sul. Mas acompanhar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Olhando bem agora, né, o que o modelo GFS está mostrando na precipitação, né, nessa previsão, nós temos claramente aqui a alta pressão atuando lá no final do horizonte, lá no início, na virada do mês de março, mas aqui a gente vê todo esse sistema atuando na região centro-norte do país, região centro-sul mais seca. A gente vê a formação aqui típica de uma zona de convergência lá para o dia 22, dia 23, depois passa uma outra frente para o dia 25, 26, aparentemente mantém nessa zona de convergência bem ativa. A alta pressão aqui está ativa, traz algumas chuvas para o litoral, mas nada tão significativo. E algumas perturbações elas acabam saindo aqui da ZCIT e atua aqui no litoral do Nordeste, principalmente na faixa norte. A ZCIT está um pouco já mais baixa, né, já vindo em direção aqui, ultrapassando a linha do Equador, interagindo com as chuvas aqui na região centro-norte, principalmente nesse início de horizonte, lá para o dia 17, dia 19, dia 20. Ela chega a atuar bem aqui na região do semiárido nordestino, mas principalmente ela está ajudando a organizar a chuva e atuar bem aqui, ó, nessa composição dela
no início, principalmente agora do Horizonte, na região de Belo Monte e do Tocantins, que seria ali a região de Tucuruí. Então você tem essa interação da zecite agora no começo desse horizonte, nos próximos dias. Depois a alta pressão ganha um pouco mais de força, mantém a zecite mais localizada na região sudeste e parte aqui da região norte e do centro-oeste, a região norte do país. E logo após você tem a volta aqui da região novamente, né, dessa chuva na região nordeste. Então você vai ter essa gangorra barométrica. Um período com chuvas no norte e nordeste bem definidos, mais ou menos 7 dias. Depois a alta pressão ganha força. Nordeste fica aí um pouco mais seco, mas depois a alta pressão perde força. A zecite ajuda a organizar chuvas na região norte e nordeste e as chuvas voltam para essa região. E o único destaque é que a região centro-sul do país devem ocorrer algumas pancadas de chuva, mas aquela chuva contínua ao longo de vários dias, né, com por exemplo, a zecite ou os jatos de baixos níveis localizados mais aqui na região centro-sul. Isso não deve acontecer, até porque as frentes elas estão avançando rapidamente e ajudam a formar essa zona de convergência interligando a umidade da Amazônia e a região sudeste do país. Na questão da temperatura, o que a gente vê claramente é que não devemos ter temperaturas nem tão elevadas nem tão baixas. Na média, para os próximos dias, temperatura dentro da faixa da normal climatológica, mas claro, alguns dias a gente tem temperaturas mais baixas, alguns dias temperaturas mais altas, mas na média, dentro da normal climática, e não deve interferir tanto na projeção de carga. Você pode ter uma carga diminuindo em alguns dias e aumentando em alguns dias, mas nada que faça, por exemplo, ter uma grande volatilidade de preços, como a entrada de uma massa de ar muito frio ou uma onda de calor, por exemplo. Com relação ao armazenamento de água no solo, o que nós vemos claramente é que a gente tem aqui uma diminuição desse armazenamento na região centro-sul. Na região aqui nordeste, a gente vê um avanço claramente desse armazenamento de água no solo, chegando a interagir aqui mais sobre a região do semiárido, aí do nordeste, e também aqui pegando um pouco do semiárido da região de Minas Gerais. A gente vê uma recuperação desse reservatório aqui de armazenamento de água no solo na região sudeste do país, principalmente aqui em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Outro destaque também é que aparentemente a região mais da costa aqui, norte e leste do nordeste, tem alguns pontos que apresentam uma leve melhora, mas na média ainda continua bem ruim. Agora o destaque é que avança, né, aquele sistema que aí na previsão lá para o dia 17 já começa a ter a recuperação desse armazenamento de água no solo, principalmente aqui no centro-oeste da Bahia. E as demais regiões do país estão apresentando aí uma manutenção do estado de água no solo. Então, o que a gente vê claramente com relação ao setor elétrico, os quadriláteros reservatórios, Bacia de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba Grande. Também, né, aqui as bacias de Belo Monte e do Tucuruí devem apresentar chuvas significativas. A gente está tendo a recuperação de água no solo. A resposta maior deve ser no quadrilátero dos reservatórios, que são bacias relativamente pequenas, mas a resposta assim, ao longo dos próximos dias, no mais longo prazo, deve vir também nas bacias do Xingu e Tocantins, já que são bacias gigantescas. Olhando aqui a região sul, né, do país, a gente deve ter a diminuição dessas vazões, principalmente na região incremental de Itaipu e Paranapanema, quando a gente conta para o submercado sudeste e centro-oeste, e nas bacias do Iguaçu e Uruguai, com relação ao submercado sul, até porque a região centro-sul do país deve apresentar o tempo seco aí nos próximos dias. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, que apresentou chuvas expressivas e deve apresentar ainda um aumento gradativo das vazões nos próximos dias. E observando agora os modelos que o ONS trabalha, né? Tanto o modelo europeu como o ETA 40, que é rodado aqui pelo CPTEC, e o GEFS, o modelo americano, mostra ainda esse padrão típico de zacas, mas já com a configuração bem fraca. Todos os modelos mostram agora um avanço, né, dessas chuvas adentrando aqui da direção do continente para o litoral, chegando aqui, interagindo um pouco ainda na faixa do litoral nos próximos 10 dias. Região centro-sul do país podem ocorrer chuvas aí específicas, mas nada de ter uma recuperação muito grande, até porque você tem a incursão de uma massa de ar mais frio, e a gente sabe que quanto mais frio a massa de ar, menor a capacidade de reter
vapor d'água. Então, se você não tem vapor d'água, você tem aí uma ocorrência de uma chuva menor do que se era esperado. E as demais regiões do país, né, um destaque também aqui para a região de Belo Monte, no leste do Pará, e para a região de Tucuruí, né, a bacia do Tocantins, que devem continuar apresentando essas chuvas, e em algum momento essa chuva vai adentrar e vai chegar lá em Belo Monte, em Tucuruí, e assim elevar gradativamente as vazões. Também aqui a região de Três Marias, né, que é apresentando aqui nas previsões de chuva boa. Também a região aqui do Rio Madeira, que está tendo uma sequência boa, né, principalmente aí essas chuvas localizadas mais no centro-norte da Bolívia, que ajudam o escoamento a chegar até Giró e Santo Antônio. Obrigado pela participação, paz e bem.